A apoplexia. Fatores de risco e sintomas. A apoplexia pode causar dor de cabeça súbita, perda de visão ou hemiplegia. A apoplexia é uma síndrome neurológica súbita, que consiste em uma hemorragia ou perda de circulação sanguínea no cérebro. Quando o suprimento de sangue não atinge o cérebro corretamente, o tecido cerebral morre. Isso resulta em um déficit neurológico, que pode ser uma causa de incapacidade ou morte. Na verdade, o termo apoplexia se refere simplesmente a um sangramento ou ruptura sanguínea em qualquer órgão. Desta forma, existem numerosos traços, dependendo do órgão a que se referem. No entanto, quando a palavra é usada sozinha, geralmente se refere a um acidente vascular cerebral. A prevalência da apoplexia é alta, principalmente em idosos. Portanto, é importante conhecer seus sintomas e seus fatores de risco. O que significa apoplexia? Atualmente, os termos de acidente vascular cerebral e acidente vascular cerebral são frequentemente usados como sinônimos. No entanto, existem certas diferenças. Derrame ou infarto cerebral é uma cessação do fluxo sanguíneo no cérebro. Primeiro, pode ser causada por uma obstrução em um dos vasos sanguíneos que suprem o cérebro, a isquemia. Isso geralmente está relacionado a problemas de aterosclerose. Por outro lado, pode ser devido à hemorragia intracerebral. É então chamado um derrame hemorrágico. A apoplexia é um termo antigo. Era usado para chamar a suspensão de alguma função cerebral. Há uma apoplexia funcional, em que não há alterações estruturais no cérebro, como as ocorrem no derrame. Apenas sintomas semelhantes ocorrem, mas sem anomalias subjacentes. Fatores de risco para sofrer uma apoplexia. Existem inúmeros fatores de risco para sofrer uma apoplexia. Por um lado, existem fatores de risco não modificáveis, que incluem idade, sexo ou histórico familiar. Depois dos 55 anos, o risco de sofrer é dobrado a cada 10 anos que passam. Além disso, há uma incidência maior em homens do que em mulheres. Também deve ser notado que, se um membro da família sofreu um derrame, aumenta a possibilidade de isso acontecer. Por outro lado, existem muitos fatores que são modificáveis. Hipertensão arterial é o distúrbio vascular mais frequente, e sua incidência também aumenta com a idade. Os valores normais da pressão arterial são 130/80 mm de mercúrio. Temos de limitar a ingestão de sal a 2 gramas por dia, para controlar melhor a nossa pressão arterial e reduzir o risco de acidente vascular cerebral. Fumar. O tabaco tem sido associado a um efeito prejudicial direto nas artérias. Colesterol. Os níveis de colesterol acima de 200 mg/dl estão associados a problemas de aterosclerose e a um aumento do risco de obstrução arterial. Portanto, é essencial cuidar da dieta e reduzir o consumo de gorduras, especialmente as gorduras saturadas. Sedentarismo. Recomenda-se, no mínimo, caminhar meia hora por dia, 5 dias por semana. O estresse também é um importante fator de risco cardiovascular. O diabetes também é considerado determinante, além de ter sofrido anteriormente de doença cardiovascular. Sintomas de acidente vascular cerebral. Os sintomas variam dependendo da área cerebral afetada. Eles podem ser sensoriais, motores ou mistos. Os mais comuns são
Disartria consiste em uma dificuldade para falar ou entender o idioma. Hemiparesia e hemiplegia é a perda de força ou paralisia no braço e perna do mesmo lado do corpo e uma parte do rosto. Problemas de equilíbrio e coordenação. Há também tontura, dificuldade para andar, dor de cabeça repentina e intensa. Pode ser acompanhada por perda de visão. No entanto, há situações em que o quadro é de baixa intensidade e duração e passa desapercebido. Você pode ter apenas fraqueza muscular sutil, pequenos episódios de amnésia ou desorientação. Sem dúvida alguma, se algum destes sintomas ocorrer, é importante ir ao pronto-socorro. A apoplexia é uma patologia dependente do tempo, que deve ser tratada o mais rapidamente possível. Em conclusão,